Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da Simone para estar aqui com vocês e falar da importância do PCR para HPV de alto risco com genotipagem na conduta clínica. Bom, vou ser bem objetiva e já vou começar sobre captura híbrida para HPV. A mais utilizada é a captura tipo 2 para HPV. É um exame qualitativo e quantitativo. E quais as informações que esse exame vai nos oferecer? Bom, a primeira, se a paciente, tem um HPV de baixo risco. Bom, e qual a importância desse resultado? Eu acho que não se justifica essa pesquisa. Não sou eu que não acho. Os estudos mostram que não se justifica uma pesquisa dessa, uma vez que o HPV de baixo risco não está associado ao câncer de colo de útero. Outra informação é a carga viral do HPV de alto risco, se essa paciente apresentar HPV. E a carga viral também não tem nenhum valor clínico significativo. Nós temos pacientes com carga viral de 1.000 e pouco, que não apresenta lesão alguma, e, por outro lado, temos a paciente com uma carga viral de alto risco, do HPV de alto risco de 9, com uma lesão de NIC3 super importante. Então, a carga viral não tem nenhum valor clínico. E outra coisa muito importante, a captura híbrida não determina a genotipagem do HPV. Ela não vai falar para a gente se o HPV é um 16 ou 18, ou um HPV não 16 e não 18. Bom, e quais as vantagens do PCR sobre a captura híbrida? Bom, o PCR apresenta um melhor custo-benefício. Antigamente, a captura híbrida era um exame muito mais barato que o PCR, justificando a sua realização. Mas essa realidade mudou, os valores de PCR e captura híbrida são muito parecidos, e o PCR nos traz um benefício muito maior. O PCR apresenta uma maior sensibilidade em níveis baixos de carga viral e, o mais importante, ele vai genotipar esse HPV. Ele vai nos dizer se esse HPV é do tipo 16 ou 18, favorecendo, fornecendo uma maior especificidade desse exame. Ou seja, se a paciente tem um HPV 16 e 18, ela tem maior possibilidade de apresentar lesão. Por quê? Porque o HPV 16 e 18 é responsável por 70% dos casos de câncer de colo de útero. E é tão importante essa detecção do HPV de 16 e 18 que a conduta é um encaminhamento imediato para a colposcopia, porque a possibilidade dessa paciente apresentar uma lesão de HPV, mesmo com uma citologia normal, é muito grande. Então, em que situações clínicas nós vamos pedir o PCR para HPV com a genotipagem? No rastreamento e no acompanhamento após tratamento das lesões de alto grau. Lembrando que o teste de HPV é inaceitável antes dos 30 anos de idade. E por que isso, Flávia? Bom, porque antes dos 30 anos de idade, essas infecções muitas vezes são transitórias, com clínico espontâneo do HPV, o que vai trazer um transtorno de ansiedade enorme para a paciente e não justificando esse resultado em pacientes de 30 anos, porque a possibilidade de clínico espontâneo é muito alta. Mostrando aqui o algoritmo de rastreamento da Sociedade Americana, que foi atualizado em 2019. Eles usam testes de HPV primário como rastreamento. Esse teste de HPV mostrando um HPV 16 ou 18 deve ser imediato o encaminhamento para a colposcopia. Um HPV tipo não 16 ou não 18, num teste de HPV, nós devemos avaliar a citologia. Uma citologia mostrando uma atipia de significado indeterminado, um Aschias ou algo maior, a indicação é a colposcopia. Uma citologia normal, um novo PCR deve ser solicitado 1 ano após. E, obviamente, o exame negativo, a paciente vai retornar ao rastreamento de rotina.
E qual é a conduta, né? Qual o protocolo do acompanhamento após o tratamento das lesões de alto grau? Então, esse follow-up deve ser realizado 6 meses após a exéresis, né? Essa exéresis pode ser uma conização a frio, pode ser uma conização a laser, ou uma conização, um EZT, né? Como a gente fala muito aqui no Brasil, 6 meses após esse tratamento, independente das margens, ou seja, margens comprometidas ou margens não comprometidas, um teste de HPV 6 meses após a exéresis é muito importante. Por quê? Porque o teste de HPV é o preditor mais preciso do resultado do tratamento. Um PCR positivo, ele fala muito a favor da presença ainda de lesão por HPV naquela paciente. Então, um PCR positivo, a indicação é de uma nova colposcopia. Um PCR negativo, nós devemos acompanhar essa paciente 1 e 2 anos após o tratamento, com um teste de HPV primário somente, ou um teste de HPV associado a uma citologia. Então, atualmente, a correlação entre uma citologia, histologia, colposcopia e a biologia molecular se faz muito importante. Vou agora exemplificar tudo que eu falei. Aqui nós temos uma paciente de 52 anos com uma citologia de alto grau, exame realizado em dezembro do ano passado, onde a colposcopia é normal e eu vejo apenas um pólipo em orifício cervical externo. Faço, então, a exéresis desse pólipo, que veio uma biópsia de NIC1. Não satisfeito, uma vez que ela tem 52 anos e uma citologia de alto grau, eu peço para ela voltar no mês seguinte. A colposcopia continua normal, como evidenciado aqui nesse exame colposcópico, e eu realizo uma citologia, um PCR nesta paciente. Uma citologia totalmente sem atipias, porém o PCR detectando um HPV não 16 e não 18. Paciente de 52 anos, não penso duas vezes, indico uma conização, onde encontramos um NIC2 margens livres. Um novo caso, uma paciente de 39 anos, onde o rastreamento foi muito bem feito, PCR positivo, detectando HPV tipo não 16, não 18, e uma citologia ASC-US, encaminhamento para colposcopia. Na colposcopia, evidenciei uma imagem falando muito a favor de uma lesão de alto grau, realizo biópsia deu NIC1. Essa paciente não desejava mais ter filhos, eu estava muito certa do que estava vendo e solicitei uma conização, onde veio um NIC2 margens livres. Num próximo caso, nós temos uma paciente de 20 anos, em que foi coletado de forma indevida um PCR para HPV e detectou o HPV tipo não 16 e não 18, com uma citologia normal. Vou para a imagem, faço uma colposcopia, me assusta um pouco, porque vejo um epitélio, essa foto não mostra muito, mas eu vejo um epitélio acetobranco de tênue a intenso, ocupando os 4 quadrantes desse colo. Faço múltiplas biópsias, e nessas múltiplas biópsias de colo, uma metaplasia escamosa imatura, muito típica de uma paciente de 20 anos. Então, olha o transtorno de ansiedade que gerou um exame de HPV mal indicado. Essa paciente foi com quem eu tive um grande ensinamento da importância do PCR para HPV no follow-up pós-tratamento. Então, o paciente chegou para mim com 29 anos, um desejo muito grande de ter filho, tabagista, com uma citologia ASC-high. Isso em outubro de 2017. Faça colposcopia, lesão de alto grau, vamos para conização, NIC3, limites cirúrgicos ectocervical e endocervical parcialmente comprometidos. Peço para ela voltar 4 meses após, ela volta em abril. Colposcopia normal, como observado aqui. Uma citologia ASC-US e um HPV 16 detectado.
paciente extremamente desejosa de um novo filho, vamos acompanhar. Peço para ela voltar de 4 a 6 meses, ela me volta em fevereiro, onde, novamente, citologia normal, uma colposcopia normal associada a uma citologia normal e um PCR detectando HPV 16. Em julho de 2020, volta para mim, colposcopia totalmente normal, iodo corando todo o colo uterino, realiza uma citologia NIC1, detecta novamente HPV 16, solicito PCR só como complemento para clamídia e gonococo, que não detectou essas bactérias, e indico uma nova conização, simplesmente baseado como numa persistência por NIC1. E, para minha surpresa, essa paciente apresentou na conização um carcinoma de células escamosas invasivo. Então, a importância do HPV 16, né? Gato escaldado, vem uma nova paciente com 33 anos, essa não desejava filhos, com uma citologia de alto grau. Faço a conização, NIC2 e áreas de NIC3, margens endocervical comprometida. Vou, então, para uma revisão, follow-up, onde eu colho uma biópsia, porque acreditei ter aqui um epitélio acetobranco, aqui eu sabia que com iodo parcialmente, né, positivo aqui, parcialmente mostrando uma lesão, negativo, na verdade, né, um iodo negativo nessa área, falando muito a favor de metaplasia, mas aqui eu me preocupei, fiz uma biópsia e também veio metaplasia escamosa. Coleto uma citologia e um PCR, citologia normal, mas o PCR detectou HPV 16. Como eu falei, gato escaldado, indiquei uma conização. Na conização, não veio qualquer atipia. Então, nós estamos passando por um momento entre que a qualificação e a especialização cada vez se torna mais importante, né? As lesões vão ficar cada vez menores, a complexidade dos casos cada vez maior, e é necessário muito estudo para acompanhar esse tipo de paciente. Bom, agradeço a todos a presença de vocês, estou à disposição para tirar dúvidas, meus contatos estão aqui, e o que precisarem de mim, estou à disposição. Muito obrigada novamente.